Quando o deslizamento de terra aconteceu, eu caí com a Camille. Meu namorado pegou a Camille na minha frente e partiu, me deixando sozinha lá. Todos apressadamente levaram a Camille para o hospital. Ninguém se importou comigo. Quando fui resgatada para o hospital, meu namorado nunca veio me visitar, mas quando eu não o amava mais, ele chorou e disse que me amava. Capítulo 1. Quando o deslizamento de terra aconteceu, eu, que estava firme, fui puxada pela Camille e derrubada por ela. Félix ansiosamente pegou a Camille e partiu, sem sequer olhar para mim. Na verdade, comparada com Camille, eu era a que estava mais ferida. Ela e eu fomos paradas por uma árvore, mas eu fui azarada. Bati na árvore primeiro. Meu pé foi perfurado por galho, porque eu amorteci a queda dela. Ela só teve alguns arranhões. Assim que Félix desceu, minhas lágrimas não paravam, e antes que eu pudesse falar, ele pegou a Camille e partiu. Ele nunca olhou para mim desde o início até o fim. Foi só quando Lisa e um grupo de funcionários da área cênica me resgataram que eu finalmente não consegui aguentar e desmaiei. Estive internada no hospital por um mês, durante o qual Lisa chorava toda vez que me vi. Desculpe-me, Gil, é tudo culpa minha. Eu pensei que Félix iria salvar você, então idiotamente o segui e fui embora. Quando fui buscar ajuda, só vi Félix pondo uma garota na ambulância. Eu pensei que era você, então não pensei muito sobre isso. Eu realmente sinto muito, Gil. Se eu tivesse prestado mais atenção, teria sido melhor. Acariciei a cabeça de Lisa com consolo. Realmente não foi culpa da Lisa. Afinal, eu também pensei que Félix certamente me salvaria. E mesmo depois de levar Camille embora, eu ainda esperava que ele encontrasse alguém para me salvar. Embora meu pé tenha sido perfurado por galho, felizmente não atingiu o osso. Então, com um pouco de descanso, iria se curar. No dia que me deram alta, Félix veio me buscar. Ele parecia muito exausto, até quando ele me pegou com cuidado e me colocou no carro. Foi como se eu fosse algum tesouro precioso. Mas quando cheguei à casa dele e vi Camille, meus dedos se encolheram ligeiramente. Eu gostava de estar perto de Félix. Então, mesmo depois de ter me mudado, comprei uma casa em frente à dele e me tornei sua vizinha. Muitas pessoas vieram à casa de Félix. Eram todos amigos de Gil. Todos aqui estão celebrando sua alta do hospital. Antes que pudesse terminar de falar, ouvi uma voz doce. Félix, onde estão as especiarias na sua casa? Eu as encontro. Você não vai conseguir. Félix rapidamente levantou e foi para a cozinha. Como você sabe que eu não vou encontrar? A voz ligeiramente descontente de Camille veio através. O tom de Félix não era muito bom, mas havia uma intimidade que outros não poderiam interromper. Por que você não procura sozinho? Eu não acredito que você consiga encontrar. Procure o quanto quiser. Eu não acredito que eu não vou poder encontrar. Por que vocês dois sempre brigam quando estão juntos? Podemos ajudar com algo? Deixe-nos dar uma mãozinha. Os amigos de Félix entraram todos na cozinha, de onde vinham risadas alegres. Eu olhei para as poucas pessoas que ficaram jogando no lar, mesmo com muitas pessoas na casa. Eu não tinha com quem falar. Senti uma sensação de calor nos pés. Um lindo gato ragô branco estava aninhando-se afetuosamente nos meus pés. Lisa me deu este gato ragô, mas sempre foi o Félix quem cuidava dele. Uma pequena princesa que nem consegue cuidar de si mesma quer criar um gato. Quando eu disse, animado, que queria cuidar dele pessoalmente, Félix acariciou minha cabeça com um sorriso. Enquanto Félix estiver aqui, eu não vou criar. Félix com certeza vai cuidar dele. Você. Capítulo 2. Eu segurei calmamente e ausentemente até que Camille saiu. Ao me ver segurando o gato, rapidamente veio até mim. Gil, vá lavar as mãos. Está na hora de comer. Ela tomou o gato de mim naturalmente, e o filhote não resistiu às suas ações. Pelo contrário, aninhou-se em seus braços como uma criança mimada. Esse gato não era muito carinhoso. Precisava de um longo tempo para se aproximar de alguém. Vi Camille alimentando habilmente o filhote, e meu coração entorpecido de repente doeu. Não estou com fome. Não vou comer. Depois de dizer isso, saí da casa de Félix. Quando voltei para minha própria casa, logo ouvi Félix tocando a campainha. Gil, o que você está emburrando agora? Estivemos ocupados na cozinha por tanto tempo só para comemorar sua alta média. Por que você saiu sem dizer uma palavra? Você não está exagerando? Você não pode ser um pouco mais maduro? Ignorei Félix o tempo todo, até que sua voz cessou. Então percebi que meu rosto já estava molhado. No dia seguinte, depois que Félix foi para o trabalho, fui à casa dele e peguei o filhote. Minha amiga é uma amante de gato, então dar o filhote a ela foi uma boa escolha. Depois de enviar o filhote de gato, eu arrumei minhas coisas e voltei para a casa dos meus pais. A mansão Wilson era muito luxuosa,
com uma elegância refinada em todos os lugares. Ao lado ficava a casa da família Carter e eu e Félix fomos amigos de infância. Todos que conheciam Félix e eu sabiam que eu era a pessoa de que ele mais se afeiçoava, desde jovem. A pessoa a quem eu mais gostava de me apegar era o Félix. Ouvi minha mãe dizer que quando eu era pequena, durante aquele jogo de eu pegar a coisa, eu não queria mais nada, tinha um objetivo claro, ir rastejando até o Félix e abraçar, sem soltar. Porém, o Félix, 3 anos mais velho, sentou-se no chão me abraçando, sem se atrever a se mexer. Disseram que foi a primeira vez que viram Félix, que geralmente tinha uma expressão vazia o dia inteiro, parecendo enfrentar um inimigo formidável. Ainda hoje, algumas pessoas falam sobre esse incidente. As primeiras palavras que eu disse não foram mãe ou um pai, mas o irmão maior. Por isso, meus pais ficaram bastante com ciúme. Sempre que eu voltava para casa, eu sempre pensava no Félix. Meus pais acharam estranho eu ter voltado de repente para casa, mas estavam mais felizes do que qualquer outra coisa. Depois do jantar, fui à sala de estudos procurar meu pai. Me diga, você tem estado chateada desde que chegou em casa? Algo aconteceu lá fora? Silenciosamente, coloquei uma foto de Félix e Camila em frente ao meu pai, inicialmente sorrindo para mim. A expressão do meu pai ficou amarga ao ver as duas pessoas na foto que pareciam ter um vínculo especial. Meu pai sabia qual tipo de pessoa Félix era. Félix tinha uma relação especial com Camila. Este tipo de vínculo especial costumava ser exclusivo para mim. Eu nunca poderia tolerar alguém cobiçando minhas coisas, fosse brinquedos ou roupa. Qualquer coisa que possa ser levada embora está abaixo de mim. Mostrei ao meu pai esta foto com uma mensagem simples: não quero mais o Félix. Meu pai ficou em silêncio por um momento antes de falar. Gil, como você quer lidar com isso? Quero cancelar nosso noivado com ele. Félix e eu ficamos juntos após terminarmos a faculdade. No primeiro dia que estivemos juntos, ele trouxe sua família para minha casa e disse que queria se noivar comigo. Meu pai vinha olhando para ele com desaprovação desde então. Daqui a alguns dias, quando o tio Carter e os outros voltarem, nós iremos conversar com ele sobre isso. Meu pai permaneceu em silêncio por um momento antes de falar devagar. Tudo bem. Baixei a cabeça, respondendo calmamente, mas ainda assim, lágrimas quentes caíram em minhas mãos. Quando meu pai abriu minha mão, percebi que minhas unhas estavam profundamente encravadas na minha cara. Toda a minha palma estava uma confusão de sangue e carne. Capítulo 3. À noite, Félix me ligou, soando muito ansioso. Gil, o Milo desapareceu. Não o vejo desde que voltei do trabalho. Eu o dei para outra pessoa. Respondi às palavras de Félix, e no momento seguinte, uma voz de garota irritada entrou nos meus ouvidos. Senhorita Wilson, você é demais. Por que você deu o Milo para outra pessoa? Você não acha que seu comportamento é irresponsável? Senhorita Wilson, você criou o Milo por tanto tempo. Não tem nenhum sentimento? Por que você simplesmente deu ele para outra pessoa? Eu não sabia se era desconfortável para Camille falar comigo assim, enquanto ela segurava o telefone de Félix, sem ele mostrar nenhuma reação. Ou se era desconfortável para mim que Camille ainda estivesse com Félix neste ponto. Não continuei ouvindo. Desliguei o telefone e corri para o banheiro para vomitar. Depois de me recuperar, bloqueei todas as informações de contato de Félix. Lisa sabia que eu estava de mau humor, então ela me tirou de casa com a desculpa de ir às compras. Eu a acompanhei sem entusiasmo, e o tempo estava bom hoje. Lisa adora beleza e gosta de comprar todo tipo de joias caras. Quando estávamos olhando joias na loja Justi, não pude deixar de me maravilhar com as peças lindas. Nunca faltei dessas coisas. Sou filha única e sempre fui mimada pela família Wills. Além dos meus pais, ocasionalmente Félix me dava essas joias, muitas vezes valiosas a milhões. Minha mãe me disse que quando Félix era jovem, ele gostava de comprar vários presentes para mim. Apenas as coisas que Félix comprou para mim poderiam encher vários quartos. No entanto, ainda adoro olhar para joias bonitas, depois das compras. Lisa e eu estávamos alegremente planejando voltar quando de repente alguém parou na minha frente. Gil, o que você está fazendo aqui? Eu vi a pessoa claramente. Bernie, irmão da Camille. Franzi a testa e não queria falar com ele. Vendo que eu o ignorava, Bernie realmente tentou pegar meu pulso. Lisa, rápido, agarrou a mão dele. O que você pensa que está fazendo? O rosto de Lisa escureceu. Bernie hesitou por um momento, puxou a mão de Lisa. Gil, você é uma jovem rica tão desdenhosa? Eu disse oi para você e você nem respondeu. Olhei para Bernie, meus olhos frios. Quem você é? Tenho que responder a você. Os balconistas por perto não puderam evitar rir. Esta loja de joias pertence à minha família,
e eu e Lisa viemos aqui ocasionalmente. Então os funcionários me conhecem bem. Vendo meu desdém por Bernie, os funcionários vieram imediatamente e o escoltaram para fora da loja. Bernie, sendo expulso na frente de todos, estava furioso, desejando se aproximar de mim. Ele foi solidamente bloqueado pelos guarda-costas. Gil, você é tão insultante com as pessoas? Não é à toa que Félix disse que você é difícil de agradar, cheia de síndrome de princesa. Quem você pensa que é? Ao ouvir suas palavras, Liz, inconscientemente, olhou para mim. Ao ver sua preocupação, eu, para confortá-la, segurei sua mão. Bernie, se não fosse pelo Félix, você acha que tem qualificação para me ver? Capítulo 4. Bernie é irmão da Camille, e por causa da relação dela, já o encontrei algumas vezes, ele sempre me desprezando, achando que sou delicada e difícil de servir. Basicamente, se eu não tivesse nascido em uma boa família, ele acha que eu não sou nada, mesmo que eu trocasse de bolsa de designer de vez em quando. Ele pensa que estou desperdiçando dinheiro. Eu realmente quero saber o que se passa na cabeça dele. Sendo nascida na família Wills, nasci com uma colher de prata na boca. Fui mimada pela minha família. Não é que eu troque de bolsa. Mesmo se eu jogar uma fora depois de usá-la, eu tenho os meios para fazer isso. Que tipo de mentalidade ele tem para se sentir com o direito de criticar minha vida? De onde ele tira a audácia para exigir minha atenção? Jogue ele para fora. Ignorando seus gritos de raiva, eu disse direto ao guarda-costas: certificem-se de que ele não apareça na minha frente novamente. O guarda-costas rapidamente escoltou Bernie para fora da loja. Enquanto Bernie resmungava algo com irritação, eu não tinha interesse em prestar atenção nele. Não foi até que cheguei em casa que apareceu uma mensagem estranha no meu telefone. Era um vídeo. Então eu o abri. A cena no vídeo parecia ser em um bar, filmada de um ângulo discreto, provavelmente sem permissão, mas isso não importava. Eu ainda conseguia ver claramente o Félix no vídeo. Félix, é a Miss Wilson te ligando, por que você não atende? Camille estava ao lado de Félix, os dois muito próximos. Eu não quero me incomodar. Ela é tão imatura todos os dias. Se ao menos ela tivesse metade da sua maturidade. A voz de Félix era tão fria e distante como sempre. Sua voz era agradável de ouvir. Houve uma época em que eu tinha insônia. Félix me ligava todos os dias. Não importando o quanto estivesse ocupado, ele me acalmava para dormir antes de continuar a tratar dos assuntos da empresa. Mesmo nos tempos mais atarefados quando ele assumiu a empresa, sua voz, outrora doce para mim, agora parecia uma adaga envenenada, cortando meu coração e meus pulmões. Não sei como acabei no quarto, mas enlouqueci e quebrei as coisas que Félix me deu em pedaços. Foi só quando minha mãe me abraçou e chorou que eu percebi que tinha vários ferimentos pelo corpo. Ainda sangrando, eu abracei minha mãe, mas não consegui emitir um som. Quando meus pais estavam ocupados quando eu era pequena, eu sempre ficava com Félix. Pode-se dizer que Félix me criou. Ele conhecia todas as minhas predileções, o que eu gosto de comer, o que eu não gosto. Ele sabe tudo. Eu sou exigente, mas se Félix pedisse para eu comer algo que eu não gosto, eu me forçaria a comer com uma cara amarga. Félix me ensinou a escrever. Félix me ajudava com as lições de casa. Félix me amou por tantos anos, e quem mais me machucou foi também o Félix. O tio e a tia Carter voltaram rapidamente, e meus pais me levaram para a casa dos Carter. O que eu não esperava era que Félix também tivesse voltado, e não só isso, ele veio com Camille. Félix parecia surpreso ao me ver junto com meus pais na casa dos Carter. Sua expressão estava incomumente agitada, até sua voz soava mais aflita. Tio e tia Wills, senhorita Wills, por favor, não se entenda mal. Estou apenas aqui para pegar alguns documentos com Félix. Camille falou ao lado, mas ninguém prestou atenção nela. Capítulo 5. Félix correu rapidamente até mim, querendo segurar minha mão, mas eu me esquivei. Ele imediatamente se abaixou ao meu lado, olhando-me com cuidado. Eu ignorei e continuei olhando para o tio e a tia Carter. Tio Carter, como combinado anteriormente. Vamos cancelar o noivado entre Félix e eu. O que você quer dizer com cancelar? Gil, você está tentando cancelar nosso noivado? Não brinque. Isso não é algo para ser tratado com brincadeira. Félix agarrou minha mão com força. Seu aperto era forte, fazendo minha mão doer. Tudo bem. O tio Carter suspirou de forma impotente, e logo que ele falou, Félix se levantou entusiasmado. O que você quer dizer com tudo bem? Eu não concordo. Gil, não brinque com isso. Não posso suportar. Félix, você enlouqueceu? Se o noivado foi cancelado, então foi cancelado. Sobre o que você está fazendo todo este alvoroço?
O tio Carter, irritado, arremessou seu copo de vinho com toda a força em Félix. Ele acertou a cabeça de Félix com tanta força que começou a sangrar. Félix instintivamente cobriu o ferimento. Gil, não olhe, pode te assustar. Eu tinha medo de sangue. Então Félix sempre prestava atenção especial nessas coisas. Eu finalmente olhei para ele, mas não disse uma palavra. Levantei-me e saí da casa dos Carters com meus pais. Félix quis seguir, mas tio Carter o impediu. Não consegui ouvir o que eles estavam dizendo. De volta para casa, mamãe disse que dormiria comigo esta noite, o que fez meu pai ficar visivelmente transtornado. Eu provoquei meu pai fazendo uma careta boa. Então abracei o braço da minha mãe e fechei os olhos. Quando a respiração da minha mãe ficou regular, abri meus olhos. Desde o incidente no morro, eu estava sofrendo de insônia noite após noite. Pouco depois, começou a chover torrencialmente lá fora, acompanhado por trovões. O quarto tem uma boa insonorização, então não havia muito barulho quando o trovão era alto. Pensei por um momento. Então caminhei até a varanda e inesperadamente vi Félix lá embaixo. Eu tenho medo de trovões. Quando era pequeno, eu chorava e pedia por Félix sempre que havia trovões. Quando eu estava na casa dele ou quando ele ficava na minha casa, eu pegava a boneca que ele me deu e ia procurar. Félix gentilmente me colocava debaixo das cobertas e depois acendia uma pequena luz para contar história. Ele só ia dormir depois que eu adormeci. À medida que cresci e não era mais apropriado dormir junto, ele me ligava ou sentava na minha cama para conversar comigo. Outra rodada de trovões me trouxe de volta das minhas memórias. Félix parecia sentir algo e olhou para si. No entanto, o vidro era unidirecional, então ele não podia me ver de forma alguma. Com medo de olhá-lo novamente, me sentei lentamente no chão, abraçando os joelhos, perdida em pensamentos, recordando muitas coisas do passado. Félix ocupava um lugar tão importante na minha vida. Por mais de 20 anos, a figura de Félix sempre esteve presente nas minhas memórias. Meus pais estavam sempre muito ocupados, e o tempo que passavam comigo não era nem tanto quanto o de Félix. Sempre que meus pais estavam muito ocupados, Félix era quem ia às reuniões de pais e mestres. Como Félix e eu estudávamos na mesma escola, tanto no ensino fundamental quanto no médio. Então, o que eu mais temia no ensino fundamental eram os encontros com os professores ao caminhar para casa com Félix. Sempre que eu me comportava mal, eles solenemente relatavam isso a Félix. Depois, Félix severamente me fazia copiar livros. Eu chorava a cada vez, e ele sempre cedia para mim. Copiar livros era a forma de punição da minha família pelo mau comportamento, embora a maioria das vezes Félix copiasse secretamente para mim. Capítulo 6. Toda vez que eu era punida para copiar livros, Félix levava uma grande quantidade de comida para minha casa. Então ele enxugava minhas lágrimas, me fazia sentar de lado, comer e assistir enquanto ele copiava para mim. Félix, sua letra é bonita demais. Faça feio, senão o papai vai notar. Entendi. Precisas treinar a escrever melhor. Sabe, cada vez que meu pai olhava os livros que eu entregava como punição, ele sempre hesitava em falar porque basicamente 2/3 era copiado por Félix. A diferença na letra era como dia e noite, visível para qualquer um à primeira vista. Mais tarde, quando ele percebeu, não importando o quanto me punisse para copiar, era sempre Félix quem acabava fazendo, ele começou a me punir de uma maneira mais significativa. Eu não fiquei mais obediente, mas a caligrafia de Félix ficou mais bonita. Depois que meu pai percebeu que esse truque não funcionava comigo, ele nunca mais me mandou copiar livro. Como resultado, Félix aprendeu esse truque com ele. O tempo que passamos juntos na adolescência foram os dias mais felizes para ambos. De fato, eu notei algumas das mudanças que ele passou mais tarde. Camille é a pessoa que eu financiei para ir à faculdade, e ela realmente é excepcional. Não estamos na mesma profissão. Ouvi falar dela pela minha colega de quarto. Ela é verdadeiramente excepcional. Mesmo com condições familiares muito pobres, ainda conseguiu entrar nesta escola. Suas notas sempre foram as melhores do seu campo. Minha interação com ela foi porque ouvi alguém mencionar casualmente que sua família não permitia que ela estudasse. Eu paguei pela educação dela. Eu nunca realmente pensei muito nisso até que ela veio me agradecer. Eu vi Félix parar por um momento quando ele a viu. Naquela época, Camille parecia uma forte árvore de pinho, emanando uma aura de perseverança. Eu acho que Félix provavelmente nunca tinha visto uma menina como ela antes, porque no nosso círculo,
Nós só interagimos com pessoas de famílias bastante abastadas. Ninguém ali se preocupa com questões financeiras. Camille é delicada mas forte. Ela não precisa que Félix a trate com luvas de pelica. Ela é sensata, delicada e generosa. Completamente diferente da minha natureza difícil e mimada. Quando abri os olhos novamente, vi minha mãe nos embrulhando em um cobertor. Minha mãe e eu apoiávamos nossas cabeças uma na outra e dormimos. Eu sorri e afastei gentilmente a mão da minha mãe, e ela rapidamente abriu os olhos, ficando velha. É desconfortável dormir assim. Levante-se, levante-se, é hora do café da manhã. Minha mãe não disse nada. Eu sorri e alertei seu ombro. Certo, quando saí após trocar de roupa, vi Félix. Sua expressão era sombria, provavelmente por ter ficado na chuva a noite toda. Seu rosto estava pálido, sem cor. Gil, por que você não atendeu minhas ligações ontem? Você teve medo durante a tempestade? Você dormiu bem ontem à noite? Eu olhei calmamente para Félix. Félix, eu não sou mais uma criança. Eu costumava ter medo de trovões quando era jovem. Era apenas uma desculpa para ouvir mais a voz de Félix e ter mais conversas com ele. Não há necessidade disso agora. Por que eu diria ainda que tenho medo de trovões? Félix me conhece melhor do que ninguém. Ele sabe o que eu quero dizer. Eu verdadeiramente o deixei ir. A expressão de Félix ficou ainda pior. Ele parecia estar à beira do colapso. Seus olhos estavam vermelhos, brilhantemente assim. Eu instintivamente virei a cabeça e me preparei para sair. Capítulo 7. Gil, por favor, imploro. Eu errei. Realmente errei. A mão de Félix tremia enquanto ele segurava minha. Gotas de água caía quentinhas sobre minha mão. Fiquei um pouco surpresa. Era a primeira vez que via Félix chorar. Ainda assim, retirei minha mão. Félix, você conhece meu caráter melhor do que ninguém. Prefiro me quebrar do que me dobrar. Ninguém pode me fazer sofrer. Félix chorou até ficar com a voz embargada, lutando para mover os lábios pálidos e sem sangue. Ainda assim nenhuma palavra saía. Félix, deixemos isso aqui. Sem prestar mais atenção em Félix, saí por conta própria. Ouvi o nome de Félix novamente depois de um mês, quando a tia Carter me chamou. Gil, você poderia vir ver o Félix? Ele não comeu nem bebeu nada por muito tempo. Após pensar um pouco, concordei em ir ver Félix porque a tia Carter sempre foi muito gentil comigo, e eu não queria recusar seu pedido. Quando cheguei ao hospital, a tia Carter me abraçou. Apenas olhe para ele. Tia não vai obrigar você a fazer mais nada. Eu sei que ele fez algo errado. Me desculpe, Gil, por te fazer sofrer. Eu consolei a tia Carter, acariciando sua mão e tentando acalmá-la suavemente por um tempo até que ela se acalmasse. Então fui para o quarto de hospital de Félix. Assim que entrei, vi Félix na cama do hospital. Ele havia emagrecido muito. Suas mãos, antes bem definidas com ossos visíveis, agora mostravam veias proeminentes. Eu suspirei ao olhar para os 4 cateteres em sua mão, como se sentisse minha presença. A pessoa que tinha os olhos fechados os abriu, os olhos antes vazios, sem qualquer espírito, de repente se iluminaram. Gil, Félix se sentou, independentemente de sua condição, agarrando minha mão com força. Seus olhos me olhavam sem piscar, como se tivesse medo de que eu desaparecesse no próximo momento. Gil, estou sonhando. Você veio me ver. Gil, eu pareço horrível agora. Você está assustado? Esta é a maior quantidade de tempo que você já me ignorou. Eu sinto muito sua falta. Está me deixando louco. Parecia que fazia muito tempo desde que ele havia falado pela última vez. A voz de Félix soava como uma velha máquina, com um tipo de rigidez desnatural. Olhei para os vasos sanguíneos vermelhos em seus olhos e os círculos escuros abaixo dele. Hesitei por um momento, depois procurei uma cadeira para sentar. Félix, estar comigo é exaustivo para você. Depois de observá-lo por um tempo, eu disse. Félix fez uma pausa ao ouvir minhas palavras, puxando os cantos da boca rigidamente, revelando um sorriso mais feio que um choro. Não, Gil, eu nunca pensei assim. Félix apertou minha mão com força e abaixou a cabeça. Félix sempre foi orgulhoso. Além de mim, ele nunca abaixou a cabeça para ninguém ou qualquer coisa. Você sabe, eu não posso enganar você, e você também não pode me enganar. Desde o dia em que nasci, estamos entrelaçados, juntos por mais de 20 anos. Ninguém se entende melhor do que Félix e eu sei que ele nunca sentiu algo por Camille. Ele não gosta dela, mas estar perto de Camille o faz se sentir relaxado. Félix se sente exausto ao estar comigo. Ele se sente à vontade quando está com Camille. Essa percepção me devastou mais do que quando Félix escolheu levar Camille com ele morro abaixo em vez de mim. Capítulo 8. Não, não é verdade. Realmente, acredite em mim.
Eu só amo você demais. Tenho tanto medo. Medo de que eu não seja bom o suficiente. Medo de que você não goste de mim se vir minhas falhas. Só o pensamento dessa possibilidade está me deixando louco. As emoções de Félix se tornaram cada vez mais instáveis. Ele me abraçou, sua voz cheia de tristeza e desespero. Eu só te amo demais, Gil. Não consigo viver sem você. Por favor, me perdoe. Por favor. Eu suspirei, o empurrei, e disse: minha tia e meu tio estão muito preocupados com você. Gil, eu vou ouvir, vou cuidar de mim mesmo. Por favor, não me ignore. Sem responder ao Félix, saí do quarto do hospital. Mal saí, vi a tia Carter sentada numa cadeira. Encontramos um lugar para nos sentarmos juntos. Ela segurou a minha mão, imersa em pensamento. Ouvi dizer da sua mãe que você tem tomado comprimidos para dormir constantemente. É por causa de Félix? Acenei com a cabeça. Desde que descobri os sentimentos especiais de Félix por Camille, não consigo dormir uma noite inteira. Nos últimos dias, quando ele está acordado, ele bebe. Quando fica bêbado, ele chama seu nome. Ficou louco esses dias, à beira do colapso todos os dias. Ele não chorava muito quando era pequeno. Eu mal o vi chorar algumas vezes. Depois que você apareceu, ele começou a se tratar como um irmão mais velho o tempo todo, dizendo que queria dar um bom exemplo para você. Ele nunca mais chorou desde então, mas nestes dias, ouço soluços bem leves do lado de fora do quarto dele. Você se sentia da mesma maneira naquela época? Ouvindo as palavras gentis da tia Carter, eu lembrei do momento em que descobri que havia algo errado entre Félix e Camille. Naquele momento, realmente senti como se o céu estivesse desabando. Não consegui imaginar por que Félix teria sentimentos por outra pessoa. Talvez ele tenha se entediado de estar comigo por tanto tempo. Por isso se interessou por alguém com uma personalidade completamente diferente. Mesmo se ele me amava, ele ainda me abandonou muitas vezes, só para perseguir essa chamada excitação. Mas, depois de me perder completamente, ele demonstrou um remorso profundo, o que foi bem ridículo. Se eu não o amasse tanto, talvez eu não me importaria com isso. Como eu vi casais que se uniram pelo casamento, tratando-se com respeito após o matrimônio, sem interferir um no outro. Desde então, nunca mais fui ver Félix. Em vez disso, me joguei em trabalho intenso. A maior parte do tempo, eu estava tão ocupada que mal tinha tempo para dormir. Mas meus dias eram realizadores, até que Camille reapareceu diante de mim. Senti uma confusão. Eu não pensava nela e Félix há muito tempo. O rosto de Camille estava horrível, com olheiras escuras. Ela me parou no caminho de casa do trabalho, e embora eu não quisesse me envolver com ela, ela se colocou à minha frente e se recusou a sair. Relutantemente concordei em falar com ela. Capítulo 9. Você tem tudo. Por que não deixa o Félix ir e me dá a oportunidade de ficar com ele? Camille me encarou intensamente, a voz afiada pelo excesso de animação. Você está deliberadamente fazendo minha colega de quarto mencionar você na minha frente para, depois, me pedir ajuda? É porque você quer conhecer o Félix através de mim. Desde que notei Camille se aproximando de Félix, tive minhas suspeitas. Porque minha colega de quarto mencionava Camille à toa e sempre por acaso falava da situação familiar dela. Minha mãe sempre esteve envolvida com o trabalho de caridade, patrocinando estudantes pobres para a educação. Então também me juntei para patrocinar estudantes. Então, quando patrocinei Camille, não a achei estranho, considerando que a família dela não estava bem economicamente. Mas não foi até que um ex-colega de quarto da faculdade me perguntou quando Félix e eu nos casaríamos, e eu contei sobre nosso rompimento. O amigo que mencionou a situação precária de Camille me mandou uma mensagem particular. Ela perguntou se tinha terminado com Félix por causa de Camille. Fiquei surpreso porque ela pensaria em Camille, especialmente porque eu não mencionei a razão do término. Na verdade, foi Camille que naquela época me pediu para falar com você sobre patrocinar a educação dela. Fomos colegas do ensino médio, então eu mencionei isso quando ela pediu. Mais tarde, descobri, embora sua família parecesse pobre, havia dinheiro para educação. Apesar de Camille vir de uma família monoparental, sua mãe tinha que sustentar tanto ela quanto seu irmão mais novo sozinho, enquanto seu pai ainda tinha algum dinheiro. Seu pai enviava despesas para a mãe de Camille todos os meses, mas tudo acabava sendo apostado pela mãe, dando a aparência de que não tinham dinheiro para a educação. Mas o pai de Camille havia reservado há muito tempo dinheiro para a educação de Camille e seu irmão, que ele deu diretamente a eles sem envolver a mãe de Camille. Eu descobri isso quando voltei à minha cidade natal após me formar na faculdade e ouvi os fofoqueiros falar. Quando eu era calouro, vi uma foto de Félix no celular de Camille,
Mas naquela época, não dei muita atenção a isso. Olhei por muito tempo para as mensagens que ela me enviou, e no final, além de achar divertido, senti um leve amargor no meu coração. De repente, Camille riu, parecendo um pouco maníaca. Sim, eu usei deliberadamente o seu nome para me aproximar de Félix. Em seus olhos, só existe você. Eu gosto dele há tantos anos, mas ele nem mesmo olha para mim. Eu estou com um ciúme louco, porque ele sempre presta atenção só em você. Até meu nome é lembrado por ele só por sua causa. Ouvindo as palavras de Camille, fiquei atordoado. Você gosta de Félix há muito tempo. Você o conhecia antes? Eu conheci Félix quando fui para a competição provincial no ensino médio, e me apaixonei por ele desde então. Teria sido muito melhor sem você. Antes que eu pudesse reagir, alguém me cobriu a boca e o nariz por trás. Quando abri os olhos novamente, me vi amarrado a um pilar no mar. A maré havia começado a subir, e a água já estava na altura da minha cintura. Camille, essa lunática. Capítulo 10. Eu me debatia desesperadamente, mas os nós de Camille estavam muito apertados, e eu não conseguia me soltar. À medida que a água do mar começou a cobrir minha boca e nariz, em um delírio, pareceu-me ver Félix. Quando acordei no hospital, tanto minha mãe quanto meu pai estavam lá, olhando para eles, parecendo exaustos e com mais cabelos brancos. Lamentei a decisão de usar-me como isca naquela época para ver o que Camille estava tramando. Se eu tivesse ignorado Camille naquele momento, meus pais não estariam tão preocupados. Os olhos de Lisa estavam vermelhos de tanto chorar, me dizendo que Camille e seu irmão já estavam na prisão. Quando Camille veio me procurar naquela época, liguei para Lisa, e graças à astúcia de Lisa, ela gravou nossa conversa, e com a determinação dos meus pais em fazer Camille pagar, ela e Bernie não conseguiram escapar da prisão. Camille tem problemas mentais sérios. O que Camille quer, ela tem que ter. No ensino médio, havia um colega cujas notas eram iguais às dela. Ambos provavelmente receberiam bolsas de estudos universitárias. No entanto, esse aluno foi levado por Camille a sofrer violência física, o que os levou a abandonar o ensino médio. Eu escutei em silêncio. Depois de um longo tempo, tomei a palavra. E Félix, Lisa ficou imediatamente em silêncio. Eu não a apreciei, apenas observando-a em silêncio. Após um tempo, ela abaixou a cabeça, evitando meu olhar. Foi o Félix quem te encontrou. Quando chegamos, ele já te havia resgatado. Sua condição não está muito boa. Tia Carta, que estava cuidando de Félix, saiu do quarto depois de me fazer algumas perguntas preocupadas, deixando-me sozinho com Félix. Félix, na cama do hospital, tinha os olhos fechados com força, parecendo frágil. De acordo com Lisa, as chances de Félix acordar eram pequenas. Eu sentei ao lado de Félix, segurando sua mão. Desde que o médico disse que eu poderia ter alta, eu vinha ver Félix todos os dias. Na maioria das vezes, eu apenas ficava ali, observando, e muitas vezes, eu contava ao Félix tudo o que acontecia comigo naquele dia, sem perceber. 3 meses já haviam passado. Félix, por favor, acorde. Eu me deitei na beira da cama do hospital de Félix e enterrei meu rosto no cobertor, desanimado. No momento seguinte, senti um toque gentil na minha cabeça. Ao olhar para Félix com incredulidade, ele me olhava suavemente de volta. Quando Félix esteve alto, eu não fui buscá-lo. Eu comecei a reduzir minhas visitas ao hospital desde o momento em que ele acordou. Tanto que, cada vez que eu ia, Félix reclamava silenciosamente para mim, dizendo que eu não me importava com ele. Quando eu tentava responder, ele mudava de assunto, evitando inconscientemente o tópico. Eu sabia que ele estava preocupado que eu ficasse bravo e nunca mais o visitar. Certo dia, enquanto eu descansava os olhos, Félix pensou que eu estava dormindo e cuidadosamente colocou um anel no meu dedo anular. Ele beijou meu dedo anular com uma reverência incomum. Gil, eu te amo. Os lábios de Félix estavam um pouco frios, e quando tocaram minha mão, minha respiração falhou por um momento. Felizmente, Félix não percebeu. Pouco tempo depois, ele discretamente pegou o anel de volta e agiu como se nada tivesse acontecido quando eu acordei. Quando Félix esteve alto, eu já estava me preparando para ir trabalhar no exterior. Quando cheguei ao aeroporto, Félix me ligou. Eu supus que tio Carter deve ter contado a ele sobre meus planos de sair do país. Desculpe. A ligação ficou em silêncio por um longo tempo sem Félix falar. Eu esperei pacientemente até que o anúncio me lembrasse de embarcar, e somente então Félix falou suavemente, dizendo desculpas. Eu sorri calmamente. Adeus, Félix. Eu não podia esquecer tudo o que havia acontecido antes, desde o momento em que uma terceira pessoa interveio facilmente em nosso relacionamento.
Eu já havia matado o Gil que uma vez amou Félix profunda e perdidamente. Daqui para frente, o caminho será longo e difícil, e nunca mais haverá Félix novamente.